Você já se perguntou se é possível transformar uma pequena quantia de dinheiro numa fortuna com criptomoedas? Pois bem, você não está sozinho. Na verdade, esse é um pensamento que corre na mente da maioria das pessoas que investem nesse mercado. E eu te digo uma coisa, é possível, desde que você saiba o que você está fazendo. Fala galera, meu nome é Nicolas Soares, você está no canal Jornada Investidor e eu vou te ensinar a transformar uma pequena quantidade de dinheiro numa fortuna no mercado de criptomoedas. Para vocês terem noção, quem comprou $100 de Bitcoin em 2011, hoje teria incríveis $1,5 milhão na conta. Aí você deve se perguntar para mim, Nicolas, já passou, caramba, perdi a oportunidade de ouro do século, foi o Bitcoin. Calma, o mercado de criptomoedas ele é exponencial e além de ser exponencial, ele é um mar de oportunidade. Ano após ano, novas narrativas são lançadas e com isso, novos projetos também para acompanhar essas narrativas. Você tem que saber estudar, fazer uma análise fundamentalista boa e também saber interpretar gráfico para poder saber o melhor momento de investir. Primeiramente, o maior erro que você pode cometer ao começar a investir em criptomoedas é sair investindo por impulso, de qualquer jeito, sem estudo. Essa é a maior cagada que você pode fazer. As pessoas que fazem isso compram na alta, vendem na baixa, vivem com prejuízo, vão na ideia de gurus que aconselham a você a investir em tal criptomoeda, e isso eles estão sendo patrocinados. Muitas vezes eles não falam, mas quando uma pessoa divulga uma criptomoeda, ela está sendo patrocinada para poder falar aquilo. Então ela pode estar ganhando dinheiro. E você, ao contrário, pode se ferrar. Para vocês terem noção, um exemplo recente que aconteceu foi com a moeda do Trump, com a moeda do Milley, que ele divulgou, a Libra, né? Muita gente investiu quando a moeda estava subindo, só porque foi uma pessoa importante nacionalmente, internacionalmente que falou. E quando uma pessoa vai lá, fala isso gera uma comoção no mercado que a moeda começa a subir. Às vezes a moeda não tem nem fundamento, como foi a moeda do Trump. Ele lançou uma meme coin, sabe? Sem fundamento algum. As pessoas vão lá, compram. Aí quem detém a maior quantidade dessas criptomoedas causa uma manipulação no mercado. O que acontece? Vende, a moeda fica abundante no mercado, né? Lei da oferta e demanda. Tudo que é abundante no mercado, o preço dele cai e muita gente fica pobre. É simplesmente isso que acontece. Mas hoje eu vou te passar estratégias inteligentes para que você cresça nesse mercado e não caia nesses erros de jeito nenhum. Primeiro conselho que eu te dou, aplicar o método do DCA, que basicamente é o preço médio em dólar de um ativo. Então vamos supor que você comprou um Bitcoin a $95 mil. O seu preço médio é $95 mil. Aí o preço do Bitcoin foi lá, caiu para $80 mil. Aí você foi lá e comprou um pouquinho mais. O que vai acontecer? Basicamente, o seu preço médio será os $95 mil que você comprou, mais os $80 mil que você comprou depois, e vai dividir por 2, que vai fazer uma média. Então, galera, a melhor estratégia é você comprar consistentemente, todo mês, para que seu preço médio seja razoável. Isso te protege das manipulações do mercado, das variações de mercado, e te torna um investidor consistente. Até porque você não vai ficar pensando, eu vou comprar só porque está caindo, só porque está subindo. Não. Se você aplica uma estratégia de investir todo mês consistentemente, a sua emoção fica de lado. Porque você já vai ter que investir, você não vai ter nem que pensar se você vai investir ou não vai. Aí você deve me perguntar, poxa Nicolas, mas não vale a pena eu comprar só quando o preço do ativo cair abaixo do meu preço médio? Cara, eu te diria que essa é uma estratégia interessante. Mas eu vou te contar o meu exemplo. Eu comprei Bitcoin a $25 mil. Se eu fosse esperar para comprar mais Bitcoin toda vez que ele visitasse abaixo dos $25 mil, eu estaria ferrado, porque ele nunca mais voltou para lá. Então, hoje o Bitcoin está 80 e poucos mil dólares, já esteve $110 mil. Imagina só, se eu investir $100 em Bitcoin quando estava aos $25 mil, se eu continuasse investindo, eu teria uma quantidade muito maior do que se eu parasse de investir e investisse só quando ele fosse abaixo dos $25 mil. Deu para entender? Então, essa é uma estratégia inteligentíssima para você se dar bem nesse mercado. Segunda estratégia, staking e renda passiva. Assim como no mercado tradicional, onde nós temos a renda fixa, o Tesouro Selic, né, que todo mundo já conhece, no mundo das criptomoedas, nós também temos uma forma de renda fixa que consiste em você colocar essas moedas que você investiu para trabalhar e gerarem juros para você até enquanto você estiver dormindo. Olha que coisa boa. Como são muitas estratégias, não vai dar tempo de eu abordar todas elas nesse vídeo. Staking, DeFi, por aí vai. Nesse vídeo eu vou abordar o staking. E no que consiste o staking? Você bloqueia as suas moedas temporariamente numa rede blockchain da sua escolha para que as suas moedas ajudem
essa rede a validar a segurança dela, as transações dela, e com isso, já que você está fazendo um favor para ela, você vai receber uma recompensa em forma das criptomoedas que você investiu nessa blockchain. Então, vamos supor que você começou a fazer staking na rede da Solana, na rede da Cardano, você vai receber essas recompensas em Solana ou Cardano. E essa é uma das melhores estratégias que tem nesse mercado, porque além de você investir, você consegue botar essas moedas que você investiu para gerar mais moedas para você. Isso é incrível. Para fazer staking é possível que você faça na própria corretora pela qual você está investindo, ou seja, você pode fazer se você investe pela Binance, por exemplo, mas isso é menos rentável. O staking pela corretora é menos rentável, já se liga nisso, mas é melhor do que nada, né? Você também pode conseguir fora dela, fazendo direto na rede da blockchain. Ou seja, como eu disse o exemplo, você pode ir lá na rede da Solana e botar suas moedas para fazer staking diretamente lá, que é uma forma mais rentável. Terceira estratégia, encontrando pequenas oportunidades. Primeiramente, para você identificar projetos com muito potencial, você deve se fazer essas seguintes perguntas. O projeto resolve algum problema? Apresenta algo novo? Alguma inovação? A moeda ela tem limite de emissão ou novas unidades são lançadas de forma descontrolada? Para você ter uma noção, isso é oferta e demanda pura, onde se o ativo está muito abundante no mercado, ou seja, se eu tenho um número maior desse ativo no mercado, o preço dele tende a cair. Ou seja, o contrário também serve. Se o ativo está escasso no mercado, ou seja, se eu tenho pouco daquele ativo no mercado, o preço dele tende a subir. Quem não se lembra do álcool em gel na época da pandemia? O preço do álcool em gel era tal. Começou a pandemia, todo mundo começou a comprar álcool em gel. O que aconteceu? O álcool em gel ficou escasso no mercado e o preço dele disparou. É o mesmo que acontece nas criptomoedas. Ou seja, se o projeto ele começa a lançar criptomoedas da rede dele aleatoriamente no mercado, isso faz com que o preço da moeda se desvalorize. E isso é horrível para você se você quiser investir nesse projeto. Então, se liga nisso. Terceira pergunta. O projeto tem apoio de empresas importantes? Vou dar um exemplo da Binance. Vamos supor que esse projeto, lá quando você for estudar, aparece lá a rede de apoio deles, aí aparece lá Binance, simplesmente maior corretora internacional que existe. Pô, você já tem uma credibilidade maior do que se você não tivesse o apoio dela. Então, essa é uma pergunta que você essencialmente tem que se fazer. O projeto tem uma comunidade engajada, ou seja, existe uma comunidade forte no Twitter, no Discord, no Telegram, onde as pessoas ficam conversando sobre esse projeto, debatendo sobre esse projeto? Se tem, esse é um forte indício que essa moeda tende a valorizar. Quarta estratégia, gerenciamento de risco. Essa daqui, se você não tiver, você pode até começar a investir sem gerenciamento, pegando um ciclo bom de mercado, ciclo de alta, mas se a maré virar, você pode se dar muito mal. Gente, eu estava lendo esses dias num livro que dizia que você não precisa estar certo nos seus investimentos na maioria das vezes. Na verdade, se você estiver 20% certo e esses 20% derem muito certo, que se chama de efeito de cauda, você está feito, você está rico. Então, para você fazer um bom gerenciamento de risco, vamos supor que você quer investir em 3 criptomoedas. Cara, você tem que, dentre dessas 3, além de você ter que conhecer bem essas 3, uma delas tem que ser uma mais sólida, menos volátil, que você saiba muito bem, que você conheça muito bem os fundamentos dela. Quer um exemplo? O próprio Bitcoin. A tendência dele, os fundamentos dele, tudo convergem para alta. Ele pode até corrigir um pouco no longo prazo, enfrentar um bear market, né, um período de queda, mas isso são ciclos de mercado. No longo prazo, o Bitcoin só tende a valorizar. Então, de cara, a primeira dica que eu dou para vocês nessa parte de gerenciamento de risco, um desses ativos tem que ser o Bitcoin. Pô, Nicolas, quero investir num ativo que seja mais arriscado, que seja mais volátil. Beleza, coloca uma quantidade menor. Você não vai vender a sua casa, você não vai vender o seu carro, os seus imóveis para poder colocar tudo num projeto que você, por mais que você possa até conhecer, ao mesmo tempo que esse projeto pode subir, ele pode descer também. Nada no mercado ele é 100%. Essa é uma verdade que doeu para eu aceitar, porque eu já sofri muito com isso. E hoje eu já estou te passando, através da minha experiência, isso para vocês. Nada no mercado é 100%. Nunca acredite 100% que um ativo vai subir permanentemente. Você pode muito bem comprar ele no topo mais alto dele, da história, sabe? Então, para se proteger disso, você tem que investir um capital menor nesses ativos. Poxa, caiu um pouquinho mais? Vou lá e compro mais. Subiu? Beleza, você já está no lucro. Poderia estar ganhando mais? Sim, mas se você tivesse botado muito e ele tivesse caído,
você teria se ferrado. Então, galera, fiquem com essas dicas. Não existe fórmula mágica, é consistência, estudo e meter as caras para estudar, porque para tudo que vem fácil, vai fácil. Já dizia sua avó, não existe essa história de que você vai ficar rico da noite pro dia. Isso pode até acontecer com uma pessoa, mas essa pessoa é 1 em 1 milhão. E da mesma forma que ela acreditou que ela poderia ficar rica da noite pro dia, ela pode começar a ganhar mais confiança e perder tudo do dia para a noite. É o seu dinheiro que está em jogo e também a sua liberdade financeira. Valeu? Tamo junto, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com quem precisa saber disso, quem está sofrendo no mercado. E até a próxima, galera. Valeu!